Vamos lá? Uma questão sobre efeito Doppler para você, muito interessante, teórica e do jeito que realmente ela deve ser abordada. Eduardo, ele aborda um morcego, né, que você sabe que ele é capaz de emitir ondas sonoras de alta frequência, que terminam sendo inaudíveis para o ser humano, porque são acima de 20 mil Hz. Esse morcego, ele ao emitir essas ondas sonoras, ele emite em todas as direções, porque a onda sonora ela é tridimensional. Essas ondas elas fazem parte de um sistema dele de detecção de objetos que estão à frente dele. E ele também serve, esse sistema serve para captura de algumas presas para alimentação do animal. Esse morcego, ao emitir as ondas, ele emite as ondas e uma parcela dessa energia vai em direção a uma mariposa. Só que ele diz no texto que essa mariposa está em movimento, você já deve ter lido a questão. E essa mariposa em movimento, ele cita que o movimento é de afastamento. Ele informa que a mariposa está se afastando dele. E o morcego em repouso. Então, pelo menos, ele já deu algumas características que vão te ajudar. Esse morcego está em repouso e a mariposa está em movimento. Beleza. Isso aí você já leu no texto. E ele pergunta algumas características do que acontece com essa onda, ou com a percepção do sinal emitido por ele após a reflexão do morcego e retorno a ele. O que você tem que perceber? Que a onda sonora emitida pelo morcego, ela, ao ser emitida, ela se propaga em direção à mariposa, né? E ao incidir na mariposa, claro que uma parcela dessa energia simplesmente contorna a mariposa, mas uma parcela da onda incide nela e reflete. O que reflete retorna a ele, e quando retorna, é captada de volta. Nessa captura, a onda retorna com algumas de suas características modificadas. Por exemplo, uma delas é a intensidade, porque a onda já se propagou muito, e essa intensidade é normal que ela vá reduzindo. Fora isso, ele quer saber sobre o tempo de retorno. Fora isso, ele também quer saber sobre a frequência percebida, que é a frequência aparente. Ou seja, você percebe que a questão ela envolve efeito Doppler. Primeira coisa que ele quer que você determine é sobre o tempo. O tempo de retorno dessa onda, à medida que a mariposa vai se afastando, ele é cada vez maior ou cada vez menor? Galera, primeiro que você tem que perceber aqui, no texto ele informa que a mariposa também se move a velocidade constante. E essa onda, a velocidade da onda que se move, né, ida e volta, e a da mariposa também, sendo constante, mas aqui a gente está falando da onda, tá? Ela é ΔS sobre quem? ΔT. Então já dá para você perceber que a distância, você consegue tirar uma conclusão sobre ela. Se essa distância, se esse tempo vai se modificando, essa distância também vai, porque a velocidade se mantém o quê? Constante. O tempo de ida e volta, ele se altera. Como assim, Eduardo? À medida que a mariposa vai se afastando, essa onda demora cada vez mais para retornar. Por quê? Porque a distância entre eles é maior. E isso é perceptível porque eu te mostro através da equação do espaço. V igual a ΔT sobre ΔT. Então o espaço é a velocidade vezes quem? O tempo. Como essa onda sonora se move a velocidade o quê? Constante, você nota que a partir do momento que a mariposa vai se afastando do morcego, essa distância entre eles se torna cada vez o quê? Maior. Que vai fazer o tempo de retorno dessa onda refletida ser também cada vez o quê? Maior. Então, quando ele pergunta a você assim no texto, a distância e a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectados pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características do pulso ultrassônico? A primeira alteração que já daria para você perceber era que o tempo de retorno ele aumenta. E isso é informado em alguns itens para você. No item A, o tempo de retorno aumenta. No item D, o tempo de retorno aumenta. No item E, o tempo de retorno aumenta. E essa é a questão que eu coloquei no meu material para você, ok? Bem, feito isso, eu já sei então que o tempo de retorno ele aumenta. Segunda característica, sobre a intensidade, porque eu quero deixar a parte do efeito Doppler para o final. Sobre a intensidade, eu preciso lhe relembrar como é a equação da intensidade de ondas sonoras. Então vamos lá, tenta relembrar. Intensidade é potência sobre área. Essa área é a área de quê mesmo? De cascas esféricas. Então, relembrando aqui o conceito para você. Se eu tiver uma fonte sonora, essa fonte ela vai emitindo ondas em cascas o quê? Esféricas. Lembra disso? À medida que você aborda dois pontos, eu vou abordar um ponto bem aqui, A, e eu vou abordar um ponto bem aqui, B.
Só para a explicação ficar bem completa para você. Aí eu tenho uma distância da fonte até a propagação que a onda já se moveu, né? Ela foi até o ponto A, e a propagação da onda até o ponto B. Então, ao ponto A e ao ponto B. Eduardo, quem é esse A? A é a área da casca esférica a qual a onda já se propagou. E Eduardo, P é a potência dessa fonte. A fonte é sempre a mesma, emite ondas de mesma potência, seja a casca A ou a casca a qual B pertence. Essa expressão ela pode ser interpretada por você como a potência da fonte sobre... Isso aqui não é a área de uma casca esférica? Como é que a gente calcula a área de uma casca esférica? Geometria espacial. 4πr². Então você nota que esse R seriam as distâncias dA e dB. Ó. A distância do centro ao ponto a qual a casca a qual o ponto A pertence é o raio dessa circunferência. A distância do centro à casca a qual o ponto B pertence é o raio dessa circunferência. Então você nota que quando esse raio aumenta, ou seja, locais mais distantes, a intensidade ela diminui. Estou apenas te mostrando que a intensidade da onda vai reduzindo quando você vai aumentando a distância. Então você concluiria o seguinte, como no texto, ele informa que essa mariposa vai se movendo e ela vai se afastando, então ela vai assumindo posições onde ela está cada vez mais distante da fonte. E se ela está mais distante da fonte, quando essa distância aumenta, a intensidade diminui. E ainda vale a pena ressaltar porque é ao quadrado, viu? Ou seja, se a mariposa, num determinado intervalo de tempo, se encontra na distância D, e depois, num determinado tempo, se encontra no dobro dessa distância, a intensidade ela reduziu 4 vezes. Então o morcego ele perceberia, pelo fato dele receber ondas refletidas cada vez de menor intensidade, ele perceberia que essa mariposa não está em repouso. Ela está em movimento e o movimento é de afastamento. E assim ele consegue identificar qual a velocidade dela, se ela está em movimento de afastamento ou de aproximação. Se essa intensidade que ele capta refletida fosse maior a cada instante de tempo, ele saberia que a mariposa estava se aproximando dele. Se essa intensidade captada por ele após a reflexão na mariposa for menor a cada instante de tempo, ele percebe que a mariposa está se afastando dele. Então, se ele consegue identificar através da intensidade se esse movimento também é de aproximação ou afastamento, além dele usar isso também no efeito Doppler. Então você percebe que é uma soma de várias características que a onda tem que faz o morcego ter um sistema complexo de detecção. Isso não é determinado só pela frequência. A intensidade é utilizada, a frequência é utilizada, o tempo de retorno é utilizado. Show de bola? E agora vamos para uma outra característica que é sobre a frequência percebida por ele. Afinal, aqui há um movimento relativo entre quem? Fonte e observador. E esse movimento relativo faz você captar, você observador, morcego, captar uma onda de frequência diferente. Dependendo dela ser mais aguda ou mais grave, aí ele sabe também se é um movimento de aproximação ou de afastamento. Show de bola? Vamos lá. Eduardo, eu posso dizer o seguinte, que a frequência aparente, efeito Doppler, é a frequência verdadeira que multiplica a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre velocidade do som mais ou menos a velocidade de quem? Da fonte. Puxando para cá, olha o que eu tenho para você. Essa frequência aparente é a frequência que ele classificou como percebida. Vou chamar de frequência aparente mesmo. A frequência real que multiplica. Nesse caso, nós estamos falando de quem? De fonte como sendo o morcego e observador como sendo a mariposa. Esse observador ele está em movimento. Aí você vai ter que botar um sinal positivo ou negativo à frente dela. E eu peço a você que, caso você não saiba utilizar a teoria do efeito Doppler, você assista o vídeo de teoria que está lá no YouTube. Ou o vídeo de teoria do nosso curso. Quando você vai assistir, você vai perceber como colocar esses sinais. Se é positivo ou negativo, dependendo do seu conhecimento sobre movimento progressivo ou retrógrado. Como é que bem rapidinho a gente faz uma revisão aqui? Eu peço sempre para você botar o referencial de onde para onde? De observador para a fonte. O referencial, ele sempre vai, a reta, ela sempre tem que crescer em direção à fonte. Então, nesse caso aqui, ó, o meu referencial, eu vou colocá-lo desse jeito. Ó. É sempre saindo do observador e indo em direção à fonte sonora. O morcego aqui, ele está funcionando como fonte sonora. E aqui quem está captando a onda é o
observador, que no caso aqui é a mariposa. Observador. Show de bola? Então vamos lá. Como eu coloquei o meu referencial do observador em direção à fonte, ó, agora está correto. Agora eu consigo identificar se o movimento é progressivo ou retrógrado, sinal positivo ou negativo. O que você vai fazer? O referencial aqui eu vou fazer o seguinte. A mariposa, ela está em movimento. Ela está em um movimento, e ele disse no texto que era de afastamento em relação ao morcego. Então, de acordo com o nosso referencial, essa mariposa se aproxima ou se afasta? Se afasta. Para ela se afastar, ela necessita crescer ou decrescer no espaço? Decrescer. Ela vai se mover contrário ao referencial que você adotou. E se é contrário, o movimento é negativo. Então, a velocidade do som eu coloco com sinal positivo. Mas, na hora que eu for colocar a velocidade da mariposa, que é do observador, o sinal tem que ser negativo porque ela está decrescendo no espaço. Continua. Velocidade do som. E o teu morcego, ó, ele está em repouso. Então, não importa esse sinal dele aí, porque a velocidade dele vai ser zero de qualquer maneira. O que você nota? Que a velocidade do som será subtraída de alguma velocidade da mariposa. Que a velocidade do som será subtraída de algo. E se a velocidade do som será subtraída de algo, essa subtração vai dar um número menor do que a própria velocidade do som. Então, um número menor do que a velocidade do som dividido pela própria velocidade do som, esse número aqui vai dar menor do que zero. Se esse número vai dar menor do que zero, vezes a frequência que o morcego emite, isso vai dar uma frequência aparente menor do que a frequência real. A velocidade da frequência de um som emitido por um morcego é um ultrassom, então tem que ser acima de 20 mil Hz. Então, bora botar 30 mil Hz. 30 mil Hz de frequência vezes o número 0,9 vai dar um número menor do que 30 mil. Ou seja, essa frequência aparente ela se torna obrigatoriamente menor do que a frequência verdadeiramente emitida por esse morcego. Conclusão, esse movimento se torna mais agudo ou mais grave? Mais grave. O som se torna para o morcego que capta a onda refletida mais grave do que a que ele emitiu. Isso faz obrigatoriamente com que ele consiga também detectar se a mariposa está em movimento de aproximação ou de afastamento. E assim, eu posso dizer o que para você? Que o tempo de retorno dessa onda ele aumenta, que a intensidade sonora dessa onda se torna cada vez menor e que a frequência aparente se torna também cada vez menor à medida que a mariposa vai se afastando. E ele capta um som cada vez mais grave. Show de bola?